Olá, queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Chegamos hoje à nossa última videoaula do ano. Nós começamos lá na última semana de março, não paramos até agora. Foi muito conteúdo, muita edição de vídeo, muita adaptação, muito crescimento, muita informação e vencemos, não é mesmo? A gente começa hoje o último conteúdo de biologia, tá? O assunto é morfologia vegetal, totalmente diferente do que a gente estava estudando até agora, então é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Até a última videoaula nós vimos fisiologia humana, então os principais processos fisiológicos, e agora a gente vê um pouco de morfologia vegetal. Comecinho do ano que vem existe a continuidade desse assunto. Então eu tô no capítulo 1 da apostila 8, frente B, tá bom? Esse capítulo 1, gostaria que vocês abrissem a página, na página 4. Esse capítulo 1 tem como título Morfologia Vegetal, Raízes, Caules e Folhas. Então, o objetivo aqui é estudar os órgãos vegetativos da planta. O que significa isso? São os órgãos que mantêm a vida na planta. Absorção, transporte, fotossíntese. Os órgãos vinculados à reprodução nós já estudamos em videoaulas lá no mês de agosto ou setembro, tá bom? Então essa videoaula vai ser dividida em 3 partes. Primeiro estudo sobre raízes, depois caules e depois folhas. Raiz, função principal da raiz: fixar a planta no solo e promover a absorção de água e sais minerais, tá? Então a gente vai ver agora um pouquinho sobre a morfologia externa de uma raiz. Vejam aí a imagem na tela. Vamos lá. Quando a gente observa a morfologia geral de uma raiz, a gente pode, começar a observar a ponta da raiz. A ponta da raiz, onde vai existir o seu crescimento, é formado pela coifa, que é uma estrutura protetora, como se fosse uma capa que protege a raiz, já que essa parte é uma parte mais ativa, vinculada ao crescimento. Em seguida vem uma zona lisa, na sequência a zona pilífera. Essa zona pilífera, ela contém inúmeros pelos absorventes, que são pelos que vão aumentar a superfície de contato da raiz com o solo e promover uma maior absorção de água e sais minerais. Em seguida, formação de raízes laterais, que é a zona de ramificação. E é mais ou menos isso a morfologia externa de uma raiz, tá? Na página 6 tem um quadro importante aí, cujo título é Cuidado com as raízes, que chama atenção para quando uma pessoa vai fazer o replantio de uma planta e muitas vezes ela corta ou então não presta atenção nos pelos absorventes dessa raiz, né? E isso pode, dependendo da quantidade de pelos que forem perdidos, prejudicar a absorção e comprometer a viabilidade dessa planta, tá bom? Agora um pouco sobre a morfologia interna, vejam também a imagem aí na tela. Sobre a morfologia interna, temos a epiderme, que é o tecido externo que protege e envolve a raiz, o córtex, que é uma região preenchida pelo parênquima cortical, que é de preenchimento, a endoderme, e o cilindro central, onde existem xilema e floema. Lembrando que floema é o vaso condutor que transporta a seiva elaborada, ou seja, ele leva a seiva para a raiz, e o xilema faz o contrário. Ele absorve água e sais minerais do solo e sobe com essa substância, distribuindo tudo isso aí para a planta, tá bom? A gente vai ver agora um pouco sobre tipos de raízes, de acordo com o local onde a planta está instalada. Então vejam algumas imagens aí, conforme as imagens vão passando, eu vou explicando o nome e função de cada tipo de raiz, tá? A primeira, raízes respiratórias ou pneumatóforos. São raízes aéreas, elas partem do solo em direção à atmosfera. E a função aí é justamente ampliar a absorção de oxigênio do ar, já que a raiz está completamente submersa. Segunda imagem, raízes escoras ou suportes. São raízes que partem agora do caule em direção ao solo. Elas vão fazendo um emaranhado aí de raízes e elas servem para ampliar a fixação dessas plantas no solo, tá? Isso é muito comum em áreas de mangue, onde o solo é muito úmido, onde existe
preenchimento de água, né, durante o período do ano. Terceira imagem, raízes sugadoras ou austórios. São raízes que são comuns em plantas parasitas e elas, além de promoverem fixação da planta em outra planta, elas perfuram o caule dessa outra planta, que vai ser a planta hospedeira, e começam a sugar substâncias dessa outra planta. Por isso que as plantas parasitas são chamadas de parasitas, porque elas se alimentam, elas se aproveitam, digamos assim, de outras plantas, tá? Por último, as raízes tuberosas, que são raízes que reservam nutrientes. Vejam aí, são órgãos de reserva, tá? E elas acumulam inúmeras substâncias e são inclusive raízes que a gente aproveita para alimentação, tá? Agora a gente vai ver um pouco sobre o caule. O caule tem como função promover a sustentação dessa planta, ramificação e folhas, fazendo fotossíntese, né? E também ele abriga os vasos condutores, floema e xilema. Já expliquei um pouquinho sobre eles quando eu citei esses dois vasos falando sobre as raízes, tá? O caule possui gemas, já estudamos isso também lá na videoaula lá atrás, tá? Gemas, gema apical, promove o crescimento vertical da planta, tá lá no ápice dos galhos, tá? E gemas laterais, que estão em bifurcações entre o caule, tronco central e ramos, e essa gema apical promove justamente a ramificação, ou seja, a formação de galhos. Um pouco agora sobre a morfologia interna do caule, vejam a imagem aí na tela. Morfologia interna, epiderme novamente, córtex novamente, a endoderme eu não citei lá, tem a função de formar os vasos condutores, tá? Medula, que é a região central desse caule ou tronco, né? E os vasos condutores, xilema e floema. Bom, assim como vimos para as raízes, também vamos ver aqui alguns tipos de caule, também de acordo com o ambiente onde essa planta está instalada e adaptada, tá? Vejam aí a primeira imagem na tela. Caules do tipo tronco, o mais comum em plantas que são arbóreas, né? E alguns arbustos também. Geralmente ele é ramificado, ele é bem resistente, ele é lenhoso. Stipe. O stipe é um caule cilíndrico, ele não tem ramos e as folhas estão bem lá no ápice, tá? O colmo é um tipo de caule que vai ocorrendo formação em nós. Ele também tem poucas ramificações. E haste. Haste é um caule delicado, fino, flexível. Geralmente ele é clorofilado, então ele pode fazer fotossíntese. E agora a gente vai ver caule subterrâneo. Então, como assim, né? Quando a gente fala em caule, a gente já pensa aéreo, obviamente. Não, existem os caules também subterrâneos. Então, vamos ver aí alguns exemplos. Primeiro, tubérculo. O tubérculo é um caule que armazena substâncias nutritivas, é um caule de reserva. Exemplo, batata inglesa, batata comum. Muita gente confunde o tubérculo com a raiz, que é um órgão um tipo de raiz que abriga nutrientes, tá? Então tem diferença. Rizoma. O rizoma são caules que são alongados e eles crescem horizontalmente em relação ao solo. E a partir desse rizoma brotam outros ramos. Bulbo. O bulbo, a planta mais comum que apresenta bulbo é a cebola. É um caule muitas vezes achatado e a partir dele partem as raízes e em cima existe essa região arredondada, né? E esse caule chamado bulbo também é chamado de prato. Então ele é como se fosse mesmo um cilindro assim bem achatadinho. Ele é bem diferente, tá? Por último, vamos estudar um pouco sobre as folhas. A folha tem como função realizar fotossíntese, né? E aí produzir a seiva elaborada. Morfologia externa de uma folha, vejam aí. Limbo, o limbo é a região achatada, é a região clorofilada, né? Então vai realizar fotossíntese. Pecíolo, pecíolo é o eixo de sustentação, então ele sustenta a folha. E a bainha é uma região mais
abauloada e ela promove a inserção da folha no caule ou no tronco, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho da morfologia interna de uma folha. Nesse padrão que a gente está vendo aí na tela, é possível observar a cutícula, que é um tecido que encapa e preserva e reveste a folha, ajuda contra a desidratação. A epiderme superior, que vai ter uma função bem parecida com a cutícula. O parênquima palissádico, parênquima é um tecido de preenchimento, e nesse caso ele é o parênquima também chamado de clorofiliano, porque é ele que está realizando fotossíntese. O parênquima lacunoso, que tem células que realizam fotossíntese, mas existem lacunas aí por onde os gases circulam. E embaixo a epiderme inferior. Chama atenção aqui para os estômatos. Então, os estômatos também são estruturas que nós já estudamos numa videoaula. Aliás, falei quase que durante uma videoaula inteira sobre estômatos. Estômatos são estruturas que promovem abertura e fechamento, dependendo do horário do dia, para que os gases circulem dentro e fora da folha, tá? A gente vai ver agora, da mesma forma que a gente viu para raízes e para os caules, modificações dessas folhas. Então, olha só. Cotiledone, falei bastante também quando lá naquela videoaula citei monocotiledônia e dicotiledônia, né? Cotiledone é uma folha embrionária e ela ajuda na nutrição do embrião. Catáfilos são folhas que protegem as gemas dos caules, tá? Espinhos são folhas atrofiadas e geralmente têm função de defesa. E também, como o espinho é uma estrutura bem reduzida, ajuda na preservação de água. E por último, brácteas. As brácteas são folhas que protegem as flores. Muitas vezes elas têm cor diferente, são vistosas e elas têm inclusive a função de chamar a atenção também de polinizadores, tá? Pessoal, eu encerro por aqui. Muito importante que vocês façam os exercícios desse capítulo. Lembrando que essa apostila tem um único capítulo, tá? Leiam o texto também. Um grande beijo para vocês.